Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou Carlos Roberto Silva do Doenças Silenciosas. Hoje abordaremos doenças silenciosas em oftalmologia. Escuta, você já parou para pensar que pode estar perdendo a visão sem perceber? Hoje a gente vai falar sobre as doenças silenciosas dos olhos. Aquelas que não doem, não incomodam, mas estão lá, destruindo sua visão dia após dia. Pense nisso. Nossa convidada hoje é a oftalmologista doutora Rosana Simoncelli, especialista em identificar e tratar esses problemas invisíveis que afetam milhões de pessoas no mundo. Por favor, doutora Rosana, se apresente e fique à vontade. Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Eu vou falar um pouquinho sobre essas doenças silenciosas. Você me perguntou se algumas doenças não dão sintomas, não é isso? No início, né? É comum. Algumas dão sintomas muito discretos no início e a gente às vezes negligencia, sabe? Você não escuta ou não quer escutar, mas algumas são mesmo silenciosas. Bem silenciosas, como o glaucoma, por exemplo, que a pessoa não sente nada e ele vai perdendo o campo de visão na periferia e ele só vai perceber quando aquilo já atingiu uma parte tubular na frente e aí ele já, às vezes, o tratamento é um pouco mais difícil e às vezes a reversão do quadro é mais demorada. Tá bom, então vamos para a primeira pergunta aqui. Doutor, é verdade que muitas doenças oculares não dão sintomas no início? Muitas não dão sintomas. Eu acho que a gente tem uma tendência a não escutar o próprio corpo, né? A achar que está tudo bem, que está tudo evoluindo com tranquilidade, não é? E não quer ver, tem aquela síndrome do avestruz que você não quer ver o que está acontecendo, ou se você procurar, você acha. Mas assim, a gente tem que prestar mais atenção no corpo, tem que observar esses pequenos detalhes que aparecem, como um flash de luz, que às vezes a pessoa, é só um flash, não é nada para se preocupar, ou uma dor de cabeça, um cansaço excessivo. Às vezes você fica muitas horas na tela do computador, você fala, cansaço é por causa da tela do computador. Você pode caminhar e sentir um pouco de cansaço, porque você exagerou, mas você sentir um cansaço sempre, né? Se 10, 15 minutos de tela você tem sono, quer dizer, são sinais que o corpo vai dando e a gente não, acho que é porque eu fiquei demais ou eu canso por isso. Então esses detalhes que a pessoa tem que prestar atenção no seu próprio corpo. Por que o olho pode enganar tanto a gente nesse sentido? É assim, por um lado bom, nós temos dois olhos, tá certo? Então e os olhos trabalham juntos. Então às vezes está acontecendo um problema num olho e o outro olho supre isso. Tem até uma historinha para contar, bem interessante, porque ele engana. Eu tinha uma paciente que ela queixava, ela chegou queixando desesperada que ela estava dirigindo, então ela estava prestando atenção em alguma coisa e a janela estava aberta, entrou um cisco no olho dela e ela foi obrigada a fechar esse olho porque estava incomodando e quando ela fechou esse olho, ela viu que não estava enxergando nada. O outro olho não enxergava. Ela jurava que foi o cisco que entrou num olho que estragou o outro. Quer dizer, ela nunca tinha feito esse teste. Eu até perguntei, você tem carta de motorista? Né? Você não fez esse teste na carta de motorista? Isso até vai dar uma noção para o médico se esse problema foi antes disso ou depois disso. Então você nem testa. Então o fato de ter dois olhos, às vezes pode confundir muito a pessoa. Qual é o maior erro que as pessoas cometem com a própria saúde ocular? A negligência, né? Assim, você você passa protetor solar para se proteger do sol, mas muitos que operam a miopia não querem saber nem de óculos solar. Ele não quer nem se proteger os olhos, quer dizer, a proteção, o protetor solar do olho ele não quer usar. Não é? Então assim, são pequenas coisas, sente que o olho está ardendo demais, está incomodando demais, porque horas excessivas às vezes lendo, ou um ar condicionado, quer dizer, o olho desidrata também.
A pele resseca, o olho também resseca. Se você respirar de boca aberta, sua boca vai ficar seca. Se você ficar muito tempo prestando atenção em alguma coisa, o seu olho também pisca menos. Ele também tem um ressecamento. Então, assim, essa negligência de não prestar atenção, esse pode ser um problema. Tudo bem. Glaucoma realmente é o ladrão silencioso da visão? Por quê? O glaucoma, ele é mesmo o ladrão. Aliás, o glaucoma é a primeira causa de cegueira irreversível no mundo. No mundo, né? Então, assim, ele tem que ser falado. Ele aumenta a incidência muito após os 40 anos. E o glaucoma, ele é assim, vamos entender o olho, né? Muitas vezes, o que é essa pressão ocular, o que é esse glaucoma? Glaucoma é o aumento da pressão dentro dos olhos. Imagina que o olho é como se fosse uma bolinha fechada, onde tem uma torneirinha aberta. Eu vou simplificar as palavras, né, para que as pessoas entendam. Uma torneirinha aberta enchendo aquela bolinha de líquido, então tem que ter um ralinho aonde aquele líquido vai sair. Então tem que ter um equilíbrio entre o que entra e o que sai. Um desequilíbrio aqui, então assim, vai fechando os ralos, a pressão do olho vai ficando um pouco mais alta. Então aquela pressão alta, o olho tem uma estrutura vascular e nervosa, o olho é só uma maquininha que leva, através do cabinho, que é o nervo óptico, a imagem para o cérebro, onde a gente vai interpretar as imagens. Então, essa pressão vai pressionando esse nervo, ele vai secando, né, vamos dizer assim, ele vai sofrendo uma pressão e ele vai perdendo fibras, que é aquela conexão que ele faz com o cérebro. E as primeiras fibras que ele perde são as fibras periféricas. Então, a pessoa não percebe. Ela está enxergando bem, ela anda, ela dirige, ela faz as coisas, só que ela vai perdendo o campo de visão. Por isso que muitas vezes o médico pede para fazer um campo visual também. Além de outros exames, não é só esse, são vários exames que você faz para detectar um glaucoma, mas você vai saber o quanto aquele nervo foi afetado, o quanto que aquela pessoa perdeu de campo. Então, às vezes, ela vai perdendo a visão, até que uma hora ela, às vezes, pode ficar com um campo tubular, e quando ela vai perceber que está faltando alguma coisa, porque ela está batendo, ou porque ela não está vendo dos lados, aquilo que ela perdeu, ela não recupera, porque aquilo é célula nervosa. Então, por isso que ele é silencioso. A degeneração macular também pode avançar sem sintomas? Ela, no início, sim. No início, sim. Então, assim, você sabe, se você já tem uma genética, é importante, às vezes, a gente saber a genética, né? Aquilo que os seus pais tiveram, com seus avós, com seus tios. Se você não tem essa condição, hoje tem até testes genéticos que a gente pode fazer para saber algumas doenças, né? Mas, assim, se você tem já uma genética, então a gente sabe hoje que existe exames preventivos. Então você vai fazer um exame oftalmológico, o médico vai observar se na tua retina existem algumas degenerações propícias a se desenvolverem ou desenvolver uma degeneração no futuro. Então, assim, o uso de vitaminas, de antioxidantes e de outras coisas, inclusive o óculos solar, são coisas que podem ajudar. Então, assim, tem como você prestar atenção também nisso, né? Hoje a população vive mais. Então, o fato de viver mais, nós vamos ter mais doenças degenerativas também. Então, se você já tem uma genética e está vivendo muito, você tem uma chance maior de vir a ter. Então, tem como prevenir também. Tem cura a degeneração macular? Ela tem tratamento, né? A minha mãe tem degeneração macular. Tem? Tem. A minha ex-esposa também tem. Então, assim, a gente descobriu até precocemente, até porque sou a filha dela, né? E a gente acabou fazendo diagnóstico precoce. Mas ela tem tratamento, e isso que é interessante falar, porque hoje mesmo eu recebi uma ligação de uma paciente que o sogro está com uma degeneração macular, não mora, lógico, aqui em São Paulo, e aquele medo de fazer o tratamento, sabe? Será que precisa? Mas tem que fazer uma aplicação, será que isso é certo? Às vezes fica adiando esse tipo de tratamento, e quando você vai tratar, você já está pegando aquilo num estágio mais avançado. Então, a cicatriz que sobra, a lesão que sobra, a qualidade da visão fica um pouquinho mais deteriorada. Então, quanto mais precoce o diagnóstico e o tratamento, porque não é só diagnosticar, tem que tratar, porque é uma doença na retina, e a retina, eu já falei, é um prolongamento do cérebro, né? Ela e célula nervosa, a gente sabe que responde diferente aos tratamentos, né? A cicatrização. Por isso que tem que ser precoce. Eu ouvi falar, eu não sei, que as células tronco
ajudam para melhorar essa degeneração macular. É possível isso? Tem muita coisa em estudo, né, nessa área. Nós estamos começando ainda. O difícil é você ter acesso não só a esse tipo de tratamento, mas também a isso na retina, porque é uma área muito pequena, muito nobre, muito difícil de acesso, com riscos, você entendeu? Mas é um tratamento promissor. Essas injeções são inevitáveis, então? Elas não são inevitáveis, porque tem casos que não adianta você fazer esse tipo de injeção. Ela trabalha na parte vascular, então às vezes você fala, a degeneração já está seca, quer dizer que ela não tem, ela já cicatrizou e ela não vai mais progredir. Então isso já é uma coisa boa. Às vezes a gente trata aquilo, não é para voltar à visão, mas é que aquilo não progrida mais do que está. Então, e se consegue estancar isso? Muitas vezes sim. Quando você faz o tratamento precoce, quando você segue a orientação correta, às vezes você precisa de várias sessões de aplicação, mas na maioria das vezes você consegue um bom resultado com isso. Lógico que cada organismo responde de uma forma. O indivíduo tem hipertensão não controlada, tem diabetes associado, são todas essas doenças juntas que também contribuem para que você tenha um melhor ou um pior prognóstico. As doenças como retinopatia diabética dão sinais antes da perda da visão? A diabetes, ela é uma doença do corpo todo. E ela é uma doença crônica. Então, assim, ela no olho, quando você já começa a ter sintomas no olho, não é só o seu olho que está ruim. Todo o seu organismo já está também. Toda a sua microcirculação, tanto que o oftalmologista consegue ver como está o estado geral, porque você tem acesso à microcirculação ocular. O olho tem uma janelinha que é a pupila, onde você consegue, através dela, enxergar toda a parte circulatória. Tanto na hipertensão arterial como na diabetes, você tem um indivíduo diabético e hipertenso, ele tem que fazer mapeamento de retina, ele tem que examinar a retina, porque lá está um reflexo de tudo o que está acontecendo na parte microcirculatória do teu organismo. Então a amputação do pé, por causa dos vasos, quando chega nesse estágio, a retina também já mostrou muito tempo que tinha comprometimento. Então quando o oftalmo olha e enxerga essas alterações, que ele vai lá tratar, porque lógico, um microsangramento no olho faz um estrago enorme. Um microsangramento em uma outra parte qualquer do corpo, às vezes não é percebido. Mas no olho ele percebe. Então quando a gente vê que o olho está desse estado, a gente já imagina como está o restante do organismo, já avisa o médico, que é o clínico, como está aquele estado, para que o médico tenha uma noção geral de todo o corpo dele. Com que frequência é ideal fazer um exame oftalmológico completo, mesmo sem sintomas? Aí assim, a criança já faz na maternidade, né, o teste do olhinho, e depois você tem uma fase de desenvolvimento, vamos falar desde a criança até o idoso, né? Você tem uma fase de desenvolvimento ocular, né? O olho está em crescimento. Né, o olho vai crescendo, não é só a mão que cresce, o rosto cresce, o coração cresce, todo o organismo cresce e o olho vai crescer também. Então esse olho vai crescendo e ele vai desenvolvendo algumas coisas. Então assim, na criança você já tem que fazer um exame nos primeiros 6 meses de vida para ter uma noção se está tudo correndo bem. Até o 2º ano de vida é quando você vai formar, 2º, 3º ano de vida, é quando a criança começa a acomodar, significa achar o foco, sabe? Ela olha e ela já enxerga com mais nitidez. É onde aparece a maior parte dos estrabismos, né, nas crianças que tem esse, porque é só criancinha que você vê lá com o olhinho tampado, né, depois de adulto não tem mais. E esse cérebro, essa parte do cérebro correspondente ao olho, vai ter um desenvolvimento até 7, 8 anos. Se aquele olho tem uma diferença de grau muito grande de um olho para o outro, que não foi percebido, quando ele tiver 8 anos, 9 anos, 10 anos, não adianta ele chegar e querer, vamos corrigir o grau. Aquele olho não aprendeu a enxergar. Entendeu? Então existe então você tem que tomar muito cuidado nessa primeira infância. E o adolescente, ele vai continuar crescendo. Por isso que a miopia aumenta, porque ele cresce e o olho cresce. O míope, daria para falar muito aqui sobre miopia e hipermetropia, mas nós não vamos ter tempo para isso. Então a criança vai crescendo, o adolescente vai crescendo e aquele olho vai crescendo. Por isso que a miopia vai aumentando e a hipermetropia vai diminuindo, porque o olho nasce pequenininho, hipermétrope. Se ele nasceu já com o olho um pouquinho maior, ele já nasce com uma propensão à miopia. Você já faz o diagnóstico quando ele é pequeno, olha.
Você já vê se os pais têm miopia, olha, esse tamanho desse olho já está um pouco maior do que o normal. Hoje, o excesso, hoje já tem vários trabalhos que falam excesso de tela, de atividades para perto, parece que tem aumentado muito a miopia no mundo. Né? O olho vai crescendo mais, porque o mundo está muito próximo, então o olho vai crescendo, ele vai recebendo estímulo, ele vai crescendo para adequar a visão só para perto. O míope enxerga de perto, não é? Então, assim, uma vez por ano é importante fazer esse exame. Na adolescência é quando aparece a maior parte de uma doença chamada ceratocone. Então, o ceratocone tem a sua parte de desenvolvimento maior, e você pegando essa pessoa precocemente e conseguindo tratar, que hoje a gente tem tratamento para isso, evitando coçar, tratando todas as doenças associadas, você vai conseguir com que você tenha um quadro melhor no futuro. A partir dos 40 anos, começa um outro problema, que aí muitos procuram um oftalmologista nessa época. Ainda mais porque o pessoal agora está todo mundo na tela de um computador ou com o mundo na palma da mão. Ele começa a ter dificuldade para enxergar para perto. Por quê? Porque ele começa a perder a capacidade de ajustar o seu foco. O olho, você nunca lembrou que o olho tem um autofoco. Você olhava para longe e enxergava, olhava para perto e enxergava. A máquina, o celular, você aperta ali para focar. A máquina fotográfica antiga, você virava o canhão para trazer o foco para perto, quando você queria enxergar mais perto ou mais longe. O olho humano também tem uma lente ali dentro que faz esse ajuste de foco. À medida que a gente envelhece, a gente vai enrijecendo. E essa lente também enrijece. E ela perde essa capacidade de ajustar esse foco, por isso que as pessoas vão afastando o braço, tá certo? Vão pondo aqueles óculos na ponta do nariz. Então aí a gente ele vai procurar o oftalmologista nessa faixa etária, por causa do perto, e é aí que aumenta as incidências do glaucoma. Então é nessa fase que o oftalmologista vai medir a pressão, vai olhar o nervo óptico como está, vai olhar a retina, vai fazer um exame completo para se cercar de que está tudo bem, e aí que vai perguntar se ele é hipertenso, já vai olhar a retina, vai perguntar se é diabético, se tem antecedentes familiares. Então tudo isso é importante nesse check-up que é feito nessa faixa etária. E daí para frente vem, depois que essa lente para de acomodar, aí vem a catarata, porque essa lente é a que faz, o foco é que envelhece. Primeiro ela enrijece e depois ela perde a transparência. Quando ela perde a transparência, ela vai perdendo devagar, às vezes a pessoa nem percebe, vai ficando esfumaçado, mas ela vai acendendo as luzes de casa, vai aumentando as lâmpadas, né? E ela vai tentando se adaptar, às vezes muda um pouco o grau, começa a enxergar melhor de perto, porque o olho vai ficando míope, né? Porque essa lente vai mudando a forma dela. Então são várias histórias que daria para a gente contar de cada paciente que vem com a sua história. Mas aí vem o aparecimento da catarata, né? Que aí resolve para muitos pacientes até a parte do longe e o perto, e depois vem as doenças da senilidade, como a degeneração macular, quando não está associada a outras doenças. Então, assim, uma vez por ano seria o check-up para quem não tem nenhum problema, para quem é saudável. Agora, se você tem algum outro problema associado, aí o oftalmologista vai ver com você se vai ser trimestral, semestral, ou se você pode fazer um exame anual. A catarata, ela deve ser retirada à medida que ela progredir. A catarata, ela é assim, se você tem uma catarata inicial que não está te atrapalhando, você é jovem, não tem nenhuma outra comorbidade, a gente sabe que a tendência dela é aumentar. Às vezes eu brinco com o paciente, falo, catarata é igual cabelo branco, se ficar muito velho todo mundo vai ter, uns mais cedo, outros mais tarde, e às vezes dá dos dois lados, e sempre dá dos dois lados, começa mais num, depois no outro. Então ele é um envelhecimento dessa lente do cristalino. Então quando ela tem que ser removida? Quando ela atrapalha. Então tem casos que às vezes tem um grau muito alto, uma hipermetropia muito alta, um óculos muito pesado, e ele já tem mais de 55 anos de idade, quer dizer, ele já perdeu boa parte daquela acomodação, já tem um início de catarata. Às vezes, para que serve aquela lente que tem dentro do olho? Ela só serve para fazer o ajuste de foco, né? Ou para dar grau. Então, muitas vezes, você tá fazendo uma cirurgia que vai ser benéfica para aquele paciente. E a catarata também não deve deixar ficar muito envelhecida, muito tempo no olho. Quando você faz diagnóstico, você pode acompanhar durante um período, mas você tem que se preparar que você vai ter que tirar aquela catarata um dia, até porque ela vai endurecendo. À medida que ela vai envelhecendo, ela vai ficando uma pedra.
E aí, para remover aquela pedra, é muito mais complicado, muito mais danoso. Então, quanto mais É precoce... arriscado? Não é que é arriscado. Você hoje tem laser para fazer a cirurgia de catarata, onde você fragmenta, você tem ultrassom que você remove. Então você tem, não é uma cirurgia de alto risco, é uma cirurgia delicada, porque é uma cirurgia microscópica, tá certo? Então assim, é uma cirurgia até muito feita hoje, com um grau de segurança muito grande e com resultados excelentes. Hoje você tem lentes que substituem a lente que você vai tirar, de excelente qualidade. Eu falo que não é nenhuma como aquela que veio de fábrica. A nova, né? Porque depois de velha, né, e com catarata, qualquer lente é melhor que uma catarata. Verdade. Né? Verdade. Então, assim, tudo isso tem que ser colocado na balança e ser pesado dentro das doenças que o paciente tem junto com isso, para saber se é um momento já ou não. Mas uma vez diagnosticado que tem catarata, já tem que se preparar emocionalmente que vai ter que fazer por uma cirurgia. E às vezes eu até brinco com o paciente, olha, a notícia ruim é que você está com catarata. A boa notícia é que você tem grande chance de ficar sem óculos. Né? Porque você tem que dar alguma coisa de esperança também, né? Sim. Quais exames são essenciais para detectar precocemente essas doenças? O exame oftalmológico completo, ele consiste de várias coisas que, assim, que você vai passar no oftalmologista, ele vai detectar. Ele vai medir a sua acuidade visual. Ele já vai ver esses problemas. Ele vai medir a sua pressão ocular. Ele vai ver a sua motilidade ocular, porque às vezes o indivíduo tem uma paralisia facial, às vezes ele tem um microdesvio, né? Um desvio ocular, às vezes ele tem visão dupla, por exemplo, depois de uma certa idade, não é normal. Você entendeu? Então, às vezes, ele está tendo uma paralisia facial ou uma paralisia de alguma musculatura ocular. Então, assim, esses exames de motilidade, exames, o oftalmológico completo, antecedentes familiares, o médico vai te perguntar, porque você herda muita coisa. Então, é importante saber os antecedentes pessoais. Tem aquele indivíduo que, não, eu sou saudável, você já fez algum exame? Não, nunca. Né? Você tem problema de pressão alta? Não, não tenho. Quais os remédios que você toma? Ele dá aquela lista de remédio para hipertensão. Você fala, você não tem? Não, não tenho. Eu tomo seu remédio, eu não tenho nada. Não é? Então, assim, a gente tem que esmiuçar. Então, o exame completo, o exame do fundo de olho, onde você vai fazer uma fotografia ou o exame daquela retina e vai ver aquele nervo, vai ver aquela parte circulatória da retina, vai ver toda essa camada neurológica do paciente, que é importante, e tudo isso, vai fazer um exame da córnea para ver se tem algum astigmatismo muito alto, se tem um ceratocone, que é uma doença onde a córnea vai ficando um pouco mais curva e vai debilitando um pouco a visão, vai ver se tem alguma cicatriz na retina. Pacientes que têm, por exemplo, melanoma, que tiveram uma doença de pele, ele vai lá fazer o seu check-up no dermatologista a cada 6 meses, ou a cada vez, ou cada ano, como o dermato indicou, ele procura pintinha até no couro cabeludo e no fundo do olho. Então, no exame da retina, a gente vai olhar se não tem também nenhuma outra pigmentação que tenha que ser documentada e registrada para acompanhar. Então, assim, chama exame oftalmológico completo. Ele consiste de tudo isso. Aí sim, se você encontrar alguma coisa, aí você tem outros exames subsidiários que você pode associar a esse. Como é possível detectar o glaucoma, por exemplo, antes da perda visual? Só assim, porque como eu expliquei que você perde uma parte de campo que você não percebe, é esse exame profilático. Lembra que eu falei? Ela é a maior causa de cegueira no mundo. Cegueira irreversível. Irreversível. Esse é o problema. Ser irreversível. Então tem que prestar muita atenção. Então, assim, só o oftalmologista vai conseguir saber os primeiros detalhes, porque quando você percebe que está com glaucoma, geralmente é tarde, porque você já está lá com o seu campo tubular ou com comprometimento visual que está afetando a parte central da visão. Então, ele vai ver, ele vai medir a sua pressão ocular, ele vai olhar o seu nervo óptico. Se for necessário, ele vai pedir um campo visual, ele vai pedir uma tomografia computadorizada da sua retina, do seu fundo de olho e vários outros exames. E hoje hoje você tem colírios que às vezes com uma gota de um colírio você consegue controlar aquela doença muito bem controlada. Hoje você tem... Chega a reverter? Não o que perdeu. Mas você, por exemplo, com colírio você consegue controlar a doença e ele ficar com a pressão normal, como você faz com a pressão arterial, não é?
Você trata, não são juntos, não é porque tem pressão alta no olho que vai ter pressão arterial. É as duas coisas juntas que pode ser ruim. Mas assim, você não trata a sua pressão arterial porque senão você vai ter um derrame, você vai ter um infarto, você vai ter algum outros problemas. Eu até tenho uma historinha muito boa para contar sobre isso que vai chegar o nosso momento de contar, né? Então assim, é a mesma coisa com a pressão ocular. Você tem que usar aquele colírio, né? Porque ele vai manter a sua pressão boa. E você tem hoje lasers que você faz, que você abre esse trabecular, esses ralinhos, vamos usar um termo, esses ralinhos onde você facilita essa drenagem do olho. E às vezes tem pacientes que ficam até sem medicação, com a pressão controlada, com os tratamentos hoje que a gente tem. Quem corre mais risco de desenvolver essas doenças sem saber? Idosos, diabéticos ou pessoas com histórico familiar? Tudo isso, porque assim, a partir dos 40 anos aumenta a incidência. Então já podemos falar que são nos idosos, tá certo? Se você tem uma genética, uma tendência familiar, sua mãe teve glaucoma, então você tem que prestar atenção nisso, né? Você tem uma maior chance. Se você tem uma pressão arterial alta, você está somando, você tem uma pressão alta no olho, um cabinho que chega cheio de vasos ali para entrar no olho, uma coisa apertando aqui, uma coisa apertando ali. Você entendeu? Então essa junção de doenças não é bom. Tudo tem que estar bem controlado para que você tenha uma nutrição desse nervo e consiga controlar melhor essa pressão. Pessoas que trabalham muito em frente a telas devem se preocupar com algo além da vista cansada? Assim, a primeira coisa que a gente tem que falar é o seguinte, o que é a vista cansada, né? Às vezes as pessoas têm tendência a falar, porque eu fico muitas horas no computador, eu também corri uma maratona inteira, minha perna está doendo, está cansando, porque eu não estava acostumada a correr uma maratona, tá certo? Então assim, existem coisas excessivas que vão dar realmente desconforto, mas existem coisas que são naturais que não eram para dar desconforto. É aquela criança que começa a ler e dorme, ou até o adulto, que fala, eu quero ler, eu pego um livro e começo a ler e eu durmo. Eu começo a ler, eu sinto um cansaço. Esse cansaço excessivo que não te permite ficar muito tempo lendo, você tem que fazer algum ajuste aí, porque você está fazendo um esforço excessivo. Você pode estar precisando de alguns óculos ou alguma coisa que te melhore, ou que te tire um pouco esse peso que você está carregando. Postura, você entendeu? Às vezes tem dores que a pessoa tem por causa da postura. A causa assim, que mais queixa a gente percebe que existe por causa da tela do computador é o olho seco. Eu falei de você respirar de boca aberta. A boca fica seca, e você imagina assim, a pessoa trabalha ali horas no computador, às vezes está o ar-condicionado ligado, né, desidratando aquele ambiente, então ele vai perder água do corpo para o ambiente, porque a umidade do ar está baixa. O dia que não está chovendo, que a umidade do ar está baixa, as pessoas têm mais sensação de olho seco também. E se você fica muito tempo prestando atenção em alguma coisa, o seu cérebro diminui o seu piscar, porque se você pisca, você perde atenção naquilo que você está fazendo. Então também resseca, aí o olho arde, o olho lacrimeja, né? Então fala, mas eu tenho olho seco com o olho molhado, lacrimejando. Olha, é uma lágrima reflexa para tentar lubrificar aquele olho que está sofrendo, mas ela não é uma mesma lágrima natural. Esse uso de colírios, principalmente clareadores, eles são muito nocivos, porque tem gente que usa diariamente esses colírios para clarear os olhos. E é difícil tirar esse hábito. Sabe, assim, eu vou agora até falar uma coisa que às vezes quem tem esse problema vai saber. O pessoal que usa aquele vasoconstritor nasal, que dorme abraçadinho com ele, assim, porque senão não respira. Os otorrinos também têm dificuldade em tirar isso do paciente. Aquele vasoconstritor, aquele colírio que não é lubrificante. Não estou falando do hidratante ocular. Você passa um hidratante na pele, passa um hidratante nos olhos, pode passar, não tem problema nenhum, porque hoje a vida exige muito mais. É a história de que você está usando, você está num ambiente com ar-condicionado, você está num ambiente seco, você está usando demais seus olhos, ele vai ressecar. Então, um colírio hidratante, de preferência até sem conservante, se você vai usar ele com muita frequência, né? Ele é saudável para os seus olhos, ele hidrata, da mesma coisa que passar um hidratante na pele. Agora, usar um colírio para tirar o vermelho dos olhos, você está mascarando alguma coisa. Porque se o seu olho está vermelho, ele está pedindo oxigênio, ele está pedindo sangue por algum motivo. E se ele está pedindo sangue por algum motivo, ele tem um problema. Esse problema tem que ser investigado. Por que esse olho é crônico? Eu tenho uma alergia crônica,
que eu preciso tratar, eu tenho alguma doença reumática que está deixando meu olho seco, que existem algumas doenças reumáticas que comprometem inclusive a glândula lacrimal. Eu tenho outros problemas que precisam ser investigados. Quando você põe um vasoconstritor, você mascara um problema, você vicia o seu corpo, porque esse vaso seca, né? Ele fica murchinho naquela hora. Depois ele tem um rebote. 3, 4 horas depois ele está vermelho de novo. O que a pessoa faz? Colírio de novo. Colírio, você já colocou remédio embaixo da língua? Ele não age mais rápido? Colírio não é inócuo. Cai na circulação. É igual botar debaixo da língua. Ali é uma conjuntiva vascularizada. Então você está pondo um vasoconstritor crônico no seu olho. Isso pode ter efeito, taquicardia. Então você precisa pensar que você está pondo também um remédio. Esse Lerim, ele é vasoconstrutor? É. Ah, tá. É. Tem muito veneno solto. Eu conheço gente que usa e abusa disso. Tem os azuizinhos que também que o pessoal vive com eles, né? Não sei se a gente pode falar nome de remédio aqui, né? Mas tem os azuizinhos que eles usam. Então tudo tem que ter pensado, sabe? Você tem que ler a bula de vez em quando. Aliás, tem uma historinha. Acho que nós vamos chegar nas historinhas, né? Tem umas historinhas de quem lê bula. Tá bom. Existe prevenção ou só diagnóstico precoce mesmo no caso dessas doenças? Existem as duas coisas, né? Você só consegue prevenir uma doença, tá certo? Você vai conseguir prevenir uma doença se você estiver atento a ela e saber e fazer o seu diagnóstico. Então você vai procurar o médico, você vai falar dos seus antecedentes familiares, você vai falar dos seus sintomas, ele vai ver o que você tem, e aí ele vai, olha, você tem uma propensão, você tem uma tendência, você tem um risco mais aumentado do que a população normal, e aí sim você faz esse diagnóstico precocemente, até do que você pode vir a ter, não do que você tem, da sua tendência. Então aí você vai tratar. Os suplementos, alimentação ou estilo de vida influenciam na saúde ocular silenciosa? No corpo todo, né? Seu estilo de vida, não é? É o que eu falei, você está num ambiente hostil, seco, um ar seco, vai influenciar? Vai. Né? Você vai ficar excessivamente, às vezes adolescentes que passam a madrugada inteira numa tela de um computador com aquele olhão vermelho no dia seguinte, usando aqueles colírios que não devem ser usados, para dar uma disfarçada no dia seguinte. Quer dizer, então, esse é um estilo de vida que tem que ser mudado. Não é? O homem foi feito para ficar olhando para longe, não foi para olhar para nós que inventamos tudo isso aqui para perto. Não é? Foi feito para caçar. Né? Sair e olhar para o infinito. Não tem mais infinito, você abre a janela, tem um prédio na frente. Você não tem mais infinito para olhar. É verdade, não é? Verdade. Agora, os suplementos, eles ajudam? Sim. A luteína, por exemplo. Sim. Por exemplo, como nós falamos da degeneração macular, das doenças degenerativas, hoje já tem trabalhos que comprovam o uso da luteína. Eu falei que a minha mãe teve degeneração macular, eu já tomo luteína, porque eu sou filha dela, você entendeu? Então eu já sei que eu tenho uma genética. Eu não fiz teste genético para saber se eu carreguei o gene ou não, mas ele é um suplemento. Ele tem antioxidantes associados que você vai usar também, que ajudam. Você tem ômega 3 que você usa para melhorar a parte de lágrima, né? E que também melhoram outras coisas no seu corpo, e não é só para o olho. Tem coisa que você usa, mas é remédio, doutora, você fica com aquele medo. Não, você pode ficar sossegado que isso é uma suplementação, tá certo? Não engorda, né? Às vezes você tem que falar, porque hoje tem esse medo, né? Então não engorda. Então tem coisas que são úteis, que você vai e toma tanta porcaria por aí, imagina tomar né? Uma coisa que vai ser útil. Então existem trabalhos já que mostram a importância de algumas suplementos para quem precisa, né? A senhora já atendeu algum paciente que só descobriu a doença quando já era tarde demais? Infelizmente, sim. Infelizmente, sim, e é a coisa mais difícil você ter que dar esse diagnóstico. Mas também é muito complexo você não ser honesto e tem que saber como fazer isso. Porque você, às vezes, tem um paciente que você sabe que ele não vai mais enxergar. E ele já está no 5º, no 6º, no 7º médico tentando um milagre. Isso é um sofrimento para o paciente, para a família, para todos que estão ao seu redor. Então você pegar um paciente que você não pode mais fazer nada por ele nesse aspecto, você pode fazer alguma coisa emocional. Primeiro assim, tem pacientes que não vão mais enxergar, mas aquele olho, se ele não tratar,
no futuro pode vir a doer, pode ficar esteticamente feio. Então são coisas que você também tem que dar conforto. Então ele tem que entender aonde está o nosso limite, com muito carinho isso tem que ser falado, né? Porque hoje tem recurso para quem tem deficiência visual muito bons. Hoje você tem possibilidade de conversar com o celular, você tem escolas que te ensinam o que fazer com a falta de visão e como você se virar no seu dia a dia, com todos os recursos hoje que a tecnologia oferece para o deficiente visual. Tem óculos que te falam a cor da roupa, leem o rótulo do leite que você vai tomar, falam para a pessoa. Quer dizer, então tem recursos que você tem que fornecer e às vezes você tem que dar um pouco de esperança até que a pessoa sinta que pode viver sem a visão. Isso é importante também. Então, infelizmente já tive que dar essa notícia e tem que saber como dar. É interessante, né? Antigamente, a gente aprendeu na escola que o corpo humano se dividia em 3 partes, cabeça, tronco e membro. Hoje eu digo que não é mais 3 partes, cabeça, tronco, membro e telefone celular. Faz parte. É inacreditável. Daqui a pouco ele vai estar anexado. Se o ouvinte não sente nada nos olhos, qual o próximo passo ideal? Escutar tudo isso que nós falamos, das doenças silenciosas, tá certo? Prestar atenção nesses detalhes, começar a prestar atenção e saber que existe exame de rotina, existe check-up de rotina, que você vai fazer até para saber que você não tem nada e dormir tranquilo. Isso é maravilhoso. Eu acho interessante que as pessoas, né, a última coisa que elas se preocupam é com os olhos. Elas se preocupam com tudo antes, quer dizer, quando se preocupam, né? Porque hoje pouca gente, não é todo mundo que faz prevenção. E deveria fazer, né? Você não lembra que tem... 40, 45, é essencial fazer prevenção, né? O que a senhora gostaria ou aconselharia que todo mundo soubesse sobre essas doenças invisíveis? As doenças não são invisíveis, elas não vão ficar invisíveis porque você não quer vê-la. Esse é o grande problema. Tem muita gente que tem aquela síndrome, não, eu não vou procurar, porque senão eu sou capaz de achar. Ela não vai ficar invisível porque você não está querendo olhar para ela. Então eu acho que assim, não é para tudo, não é só para os seus olhos. É para todo o seu corpo. Hoje a gente tem recursos para isso. Então é importante você fazer o seu check-up de rotina, e o olho está nesse check-up de rotina anual, que tem que ser feito. E maravilhoso, porque na maioria das vezes você vai ter a grata satisfação de um médico te apertar a mão e falar, até o ano que vem você está ótimo. Aí você vai dormir tranquilo. E se você tiver algum problema, ele fala, que ótimo, estamos pegando isso em tempo. Nós temos várias histórias para contar do paciente que descobriu isso em tempo. Então tá bom. Então, se a senhora tem alguma coisa a mais a colocar, alguma coisa que a senhora excelente, queira dizer? Queria parabenizar todas essas perguntas, que eu acho que abordou de uma maneira que a gente possa conscientizar a população da importância do check-up ocular, né? De procurar a saúde ocular, não só para ele, mas para os seus filhos, para os seus familiares, porque todos têm que ser abordados nisso. E não fugir dos seus exames de rotina, sabe? Marque uma data para aquilo, cumpra aquilo, para que você possa ter um ano mais sossegado. Tudo bem. Então, ok, pessoal, hoje nós tivemos aqui, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Hoje nós tivemos aqui o podcast com a doutora Rosângela Simoncelli. Isso. Que foi muito esclarecedor do ponto de vista da oftalmologia. Eu agradeço muito pela sua presença, foi realmente uma honra, um prazer. Muito obrigado por estar aqui conosco. Eu acho que foi altamente esclarecedor. Muito obrigado mesmo de coração. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado por sua atenção. Esperamos que tire proveito dos conselhos e alertas aqui recebidos e espalhem para as outras pessoas que vocês amam. Até a próxima.